Olá, pessoal. Então, dando continuidade, nós entramos no tópico 3, tá? Esse tópico 3 a gente vai ver basicamente como que a gente calcula o volume da minha célula unitária. Claro que para calcular o volume, eu preciso do comprimento da aresta da minha célula, né? Ou seja, daquele ladinho lá da célula, tá? Aí vocês podem se perguntar, mas prof, por que a gente precisa calcular esse negócio? Como eu disse, para ter depois a densidade do meu sólido. Nos meus esquemas aqui, né, vocês percebem que todos os átomos eles têm um tamanho mais ou menos igual, né, das bolinhas de isopor, tá? Mas por que esse valor do volume, no caso, não é constante na célula unitária? Porque, na verdade, cada átomo desse aqui, a gente sabe que vai ter um tamanho diferente. Então, um átomo de ferro tem um certo tamanho, um átomo de cobre vai ter um outro tamanho e assim sucessivamente. Né? A mesma coisa vai acontecer com as moléculas, né? As estruturas maiores, elas vão ter um tamanho que são associados a elas. E aí, dependendo desse tamanho, obviamente, o volume da minha célula como um todo vai ser maior ou menor, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, são encontrar equações para o cálculo do volume com base no raio, tá? Da minha unidade de repetição, né? Ou seja, no caso dos átomos ali dos metais, o raio do átomo, né? Se é no caso lá dos sólidos iônicos, com base no raio iônico, né? Lá do meu cátion ou do meu ânion, dependendo o cara que tá aqui. Aqui a gente vai calcular basicamente, né? Tudo sempre para metais. Por quê? Porque os metais, né? Porque, na verdade, nós temos somente um átomo aqui em cada vértice ou no centro e tudo mais. Então, fica mais fácil, tá? Por que a gente não calcula das moléculas? Bom, né, gente? Ninguém merece, tá? Porque existe uma complexidade muito grande da gente encontrar o tamanho de uma molécula, né? Então, imagina ainda encontrar o quanto ela ia ocupar aqui de espaço dentro da célula, tá? Então, a gente vai trabalhar somente com metais e aí vocês vão entender qual é o procedimento e aí, caso vocês precisem, vocês vão, teoricamente, saber calcular, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente quer saber mesmo? O volume da célula unitária, não é o que vocês estão pensando, tá? Célula unitária em função do raio. Raio de quem? Raio do meu átomo ou do meu íon, tá? Raio, até vou botar aqui, atômico, tá? Então, esse é o meu objetivo. Agora, como as coisas nossas aqui, quase todas são cúbicas, né? Eu vou basicamente calcular o volume de um cubo. Volume de um cubo. Como é que a gente faz, gente, para calcular o volume de um cubo? A gente sabe, né? A aresta ao cubo, né? Ou seja, nós vamos multiplicar esse lado do meu cubo por esse lado, né? Aí nós temos a área, obviamente, de seção transversal, vezes aqui, né, a outra aresta do meu cubo. É assim que a gente faz, né? Lado vezes lado, né? Ok? A única diferença é que aqui, ao invés da gente chamar de lado, que é o Lzinho, a gente vai chamar de aresta, tá? Essa é a única diferença. Então, o volume do meu cubo vai ser a aresta ao cubo, certo? Então, vejam que o que me falta para ter o volume da célula unitária, essas células que são cúbicas, me falta saber esse valor aqui de A. Qual é o valor da minha aresta, ou seja, desse meu lado aqui, tá? E aí, para cada célula unitária, esse lado ele é diferente. Então, olha só, nessa aqui, que é a minha cúbica simples, vocês vão ver que é bem facinho da gente calcular, tá? Os átomozinhos estão juntinhos ali e tal. Agora, vamos para uma CCC. Tem um espaço aqui no meio. Essa aqui vai complicar, vocês vão ver. Vai ser bem chata da gente calcular, tá? Por causa desse bendito desse espaço aqui. Na CFC,
tá? A gente também tem um espaço aqui, então não é muito fácil, assim, não é direto que a gente calcula essa dimensão aqui do lado da CFC. Mas vocês vão ver que também não é difícil, tá? Então vamos lá. Eu vou começar pela cúbica, porque é super simples, né? Então eu quero uma equação de volume em função do raio do meu cubo, né? Então, olhando aqui para minha célula cúbica, tá? Qual é essa dimensão aqui, gente, do lado? Todos os lados vão ser iguais, né? Graças a Deus. Então, qual é o valor dessa dimensão? Vocês conseguem observar que essa dimensão é somente raio vezes 2? Ou seja, 2 raios, que é a mesma coisa que um diâmetro, tá? É isso. Olha, quando eu completo a minha celulinha, essa fração é essa aqui, tá? E aí vocês veem que a distância, no caso, né? Se elas duas estão grudadas, é de um raio mais um raio, tá? Então, são 2 vezes o raio atômico. É só isso, tá? Legal. Então, para uma célula cúbica simples, o que nós temos? A aresta, que é o meu lado, é somente 2R, né? 2 vezes o raio, ok? Bom, se o volume é a aresta ao cubo, é só fazer isso, né? Volume da CS é igual a, entre parênteses, né, gente? Pelo amor de Deus. A aresta, que é o 2R, ao cubo. Como é que eu faço isso? Faço somente 2R cubo? Não. Propriedade distributiva da multiplicação. 2 elevado ao cubo, nós temos 8. Raio ao cubo, né? Então, esse aqui é o volume de uma célula unitária cúbica simples em função do raio. Então, é uma equaçãozinha. Aí, toda célula unitária, né, por exemplo, que se organizar numa estrutura cúbica simples, é só eu pegar o raio desse átomo ali, por exemplo, substituir aqui, eu vou ter o volume verdadeiro, tá? Um exemplo disso aqui poderia ser o polônio, como eu disse para vocês. O polônio, ele se organiza no formato cúbico simples. Então, se eu tiver o raio do polônio, eu substituo aqui o valor do raio e aí eu tenho o volume da célula do polônio especificamente, tá? Qual é o cuidado que a gente tem que ter na hora da substituição? Sempre a unidade de medida, né? Então, obviamente, se eu substituir o raio do polônio aqui em metros, o resultado do volume vai ser em metro cúbico. Se eu substituir em centímetro, centímetro ao cubo. Se eu substituir em nanômetros, que geralmente vem essa informação, vai ser um volume em nanômetro ao cubo, que não se usa, tá, gente? Então, nesse caso do nanômetro ao cubo, o ideal seria transformar, né, para uma unidade um pouquinho maior, né, como o centímetro, por exemplo. Ok? Então, entendido essa aqui, eu vou para a próxima célula.